Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos Doze, e eu quero compartilhar com os amados o tema A Divindade de Jesus Cristo. Eu vou repetir: a divindade de Jesus Cristo, baseado em Colossenses capítulo 2 e o versículo de número 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Essa palavra plenitude significa qualidade ou estado de pleno, cheio, repleto, completo, absoluto, perfeito. No livro de 1 João 5,20 está escrito assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João 20:28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Tomé lhe fala: Senhor, o Senhor é o meu Senhor e o Senhor é o meu Deus. Meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira verdade que você precisa reconhecer: que Jesus, ele é Deus, que Jesus, ele é Senhor, que Jesus, ele é o Salvador, Jesus é o eu sou. Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, ele é o perdoador de pecados. Jesus é o primeiro e Jesus é o último. Ele é Rei dos reis. Jesus é digno de ser adorado. Jesus, ele é juiz de vivos e também de mortos. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, aquele que era, que é, aquele que voltará. Jesus Cristo é eterno, algo eterno que não tem princípio e jamais terá fim. Jesus é o Criador de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo veio a existir por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Meu amado irmão, minha irmã e meu amigo, Jesus Cristo, ele é o centro da história do mundo, como da história e da doutrina da Bíblia. Atos 18:28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então Apolo, com grande poder, ele convencia publicamente os judeus, e ele provava por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus, que Jesus é o Cristo,
E o Cristo é Jesus. A palavra Jesus no grego significa Salvador e no hebraico significa Josué. Então Jesus, ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Josué, aquele que está nos levando, nos conduzindo, nos guiando para a Canaã celestial, que é os céus. João 14, 1, 2, 3, Jesus ele fala: não se turbe nem se atemorize o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês, para que aonde eu estiver, estejais vós também comigo. É a palavra do Senhor Jesus. É a palavra desse Deus que não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Jesus Cristo é Senhor. Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu casamento, dos meus negócios. E Jesus Cristo, ele é Senhor. Senhor da tua vida, meu irmão, da tua família, do teu casamento, dos teus negócios, projetos, empreendimentos. Porque se você aceita Jesus como Senhor, você está declarando que você é servo, que você está aqui para servir esse Deus vivo, para servir esse Deus todo-poderoso, para obedecer a sua palavra, para ser submisso os seus mandatos, os seus mandamentos, os seus estatutos. Algo interessante na palavra de Deus, Filipenses 2, 8 até o 11, aonde está escrito assim: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, e ele se manifestou em figura humana, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Algo interessante, Atos 4, 11 e 12, quando Pedro estava pregando a palavra de Deus, e ele fala para os judeus: este Jesus é pedra rejeitada por vós, a pedra é Jesus, a rocha é Jesus, a penha é Jesus. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal de um prédio ou de um edifício. Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, ele foi rejeitado pelos judeus, ele foi rejeitado pelo mundo, e pasmem vocês, ele foi rejeitado pela igreja. A igreja em Laodiceia, Jesus estava fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E Pedro, ele continua no seu sermão: e não há salvação em nenhum outro, salvação só em Jesus. Só Jesus pode te salvar, só Jesus pode te libertar. Se você negar Jesus, ele vai te negar. Se você confessar Jesus, ele vai confessar o seu nome diante do Pai que está nos céus.
E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, o J, ele é justo, ele é justiça, e ele é juiz de vivos e mortos. Ele é eterno, é a nossa única esperança. S, ele é soberano, ele é supremo, ele é o nosso Salvador. U, ele é único. E S, ele é Senhor. Ele é o nosso Senhor. E se ele é Senhor, meu irmão, é ele que manda. E quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. É por isso que esse Deus é o Deus que fala sim, é o Deus que fala não. E quando ele falar não, não fica com raiva, não fique murmurando, não fique blasfemando. É porque Deus está dando para nós livramentos. É porque Deus tem algo maior e melhor para colocar em nossas mãos. Mateus 16, 16, 17. Respondendo Simão Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus é o Cristo. Essa palavra Cristo no grego significa ungido. Ele é ungido de Deus. No hebraico, Messias. Ele é o Messias. Ele é o enviado. E 1 João 2,23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Eu vou repetir. 1 João 2,23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Toda seita, toda heresia, todo falso profeta nega a divindade de Jesus. Não aceita Jesus como Deus, mas escuta, Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Jesus, ele é eterno. Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Jesus é Salvador. Jesus, ele é o eu sou. É o perdoador de pecados. É o primeiro e o último. É o Rei dos reis. Jesus é digno de ser adorado. Ele é juiz de vivos e mortos. Ele é o primeiro e o último. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Escuta isso. Escuta isso. Coloca no seu coração isso. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Confessa o nome do Senhor. Confessa o nome. Esse nome, ele te liberta, ele te cura. Esse nome perdoa os seus pecados. Esse nome te leva para os céus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados. Fica todos com Deus.